Então fala você, conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é de graça a sua inscrição, não paga nada, clica uma vez nesse botão, tá escrito ponto, e assim gente, campanha dos 100 mil inscritos aqui no canal, hein? Vou sortear camisas assim que atingir a marca de 100 mil inscritos, falta muito pouco, não fique de fora. Eduardo, o que eu preciso fazer? Só se inscrever. Tem um botão aqui embaixo, ó. Clica uma vez nesse botão, confirma a sua inscrição. Cerca de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos. Acho estranho ou acham que pagam. Não paga nada não, gente, é de graça. Assim que o canal atingir a marca de 99 mil, falta pouco, hein? Muito pouquinho. 99 mil inscritos, vou criar 3 grupos. Primeiro grupo, grupo dos inscritos aqui. Segundo grupo, grupo do clube de membros aqui do canal. Quem é membro, é claro que vai ter uma chance maior, porque é um número menor. E o terceiro grupo é o grupo das meninas, que não é justo, né? Sortear para a rapaziada, né? Que é a grande massa aqui, as meninas ficarem de fora, né? E não é justo. Então vou sortear camisa aí para a mulherada também, vascaínas, as vascaínas, tá certo? Rapaziada, deixa eu comentar aqui agora também sobre a PagBet, patrocinadora aqui do canal Vasco Connection. É muito fácil e muito barato apostar na PagBet. É uma casa de aposta realmente que chamou minha atenção, né? Até por isso, né? Depositando apenas R$ 1, você consegue fazer uma casadinha, fazer uma aposta. Você faz o seu depósito via Pix, recebe via Pix também. Só na PagBet você consegue encerrar, né? Pô, tô ganhando aqui a aposta, apostei no Vasco, o Vasco tá ganhando. Você encerra a hora que você quiser ali e faz e tira o seu na hora ali, via Pix também, sabe? A cotação na PagBet é sempre muito alta, né? As cotações e tudo mais, acho muito maneiro isso também. Suporte humanizado durante 24 horas por dia, sabe? E tudo mais. Então, cadastro lá é sem burocracia. O link da PagBet aqui, o cupom aqui do canal, tá fixado aqui no primeiro comentário. Então vai lá na PagBet e vai pelo canal Vasco Connection aqui, que é muito, muito mais legal, tá certo? Rapaziada, eu quero comentar uma coisa muito séria com vocês aqui, mas muito séria mesmo. Eu tô fazendo lives quase que diárias aqui no canal, certo? As pessoas, eu trago pessoas importantes, para participar, Juninho, do canal Machão da Gama, Emerson Rocha, com participações especiais, outros nomes e tudo mais. Mas hoje, tá? A partir de hoje eu vou fazer as lives aqui no canal só para quem for inscrito. Não paga nada a sua inscrição, tá? Ontem eu me estressei muito, ontem eu passei mal. Por quê? Porque as pessoas amam políticos, amam a politicagem, sabe? Amam as pessoas que destruíram o Vasco. Essa é a verdade, é a vida como ela é, sabe? Você tá aqui do outro lado. Eu tenho um nojo de político. Eu tenho um nojo dessa política do Vasco. Foram eles que destruíram o Vasco, tá? A 777 está aí porque acabaram com o Vasco, tá? E se não fosse para eu apoio a SAF. Se a 777 estiver fazendo besteira e tal, sai 777 e entra outra empresa e não outro político. Porque nas mãos de outro político vai ser muito pior, pode ter certeza do que eu estou falando aqui, tá? Então, assim, vou fazer live sim, mas para quem for realmente inscrito aqui no canal. Porque aí a galera, pô, vai comentar, vai discordar, vai concordar, tudo isso é muito normal. Mas os politiqueiros, essas pessoas que idolatram esses políticos, eles ofendem, eles xingam, eles agridem. E a gente acaba, no meu caso, né, eu acabo perdendo a linha. Por quê? Eu sou um apaixonado pelo Vasco, né? Sou um alucinado pelo Vasco. Ninguém vai falar mal da instituição perto de mim. Muito menos esses caras que não vivem no Rio, não apoiam o clube, não são sócios, fica aí na internet fazendo livezinha com um políticozinho querendo aparecer. Vai pro jogo, é muito mais bonito. Compra ingresso, compra camisa, apoia o Vasco. O Vasco precisa de apoio, não é dessas pragas, não. Pô, tá de sacanagem com a nossa cara. Vai ficar caindo nesse conto do vigário, sabe? Então, assim, isso é golpe sujo. Por isso que tá aí na capa aí. É golpe sujo desses caras contra a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo? Vamos falar agora aqui sobre questões sérias, porque saber que Vasco e Cruzeiro em São Januário pode ter público,
Por quê? Nessa quinta-feira, né, no STJD, deixa eu ver aqui, pela 14ª rodada, o Vasco pode ter público. Está marcado para as 11 horas da manhã, horário de Brasília, na próxima quinta-feira, o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no STJD, um recurso voluntário do Vasco, né, contra a decisão da própria corte. Os torcedores do time estão proibidos de frequentar os estádios, mas a situação ainda pode virar. Eu não acredito. Eu acho que o STJD vai manter a decisão e o Vasco vai jogar sem público. Mas tem um julgamento quinta-feira, vamos acompanhar. É claro que nós vamos acompanhar, não vamos ficar de fora, não vou deixar você sem essa. Mas a grande realidade é que o Vasco tem que mostrar força nos tribunais também, tá certo? Então, é uma parada realmente muito séria essa situação. Outra situação é em questão envolvendo o técnico do Vasco, né? Quem será o novo técnico do Vasco? Aí é aquela questão que eu falei aqui no início do vídeo. Essas pessoas, os responsáveis, Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga, enfim, esses caras, Salgado, Osório, querem que fale os nomes? Todo mundo aí, os responsáveis, né? Primeiro que o Luiz Melo não tinha que estar no Vasco. Esse é o primeiro ponto. Esse aí, para mim, é o principal erro do Vasco. Manter o Luiz Melo, alguém tem que dar um jeito de tirar esse cara de dentro do clube. Esse cara tá acabando com a nossa instituição. Podem acreditar no que eu tô falando. Esse cara não ama o Vasco, o trabalho dele é péssimo. Tá certo? Não é só porque ele é flamenguista, não. Tá bom, vamos falar só do lado profissional? O trabalho dele é horroroso, é péssimo, é um filme de terror. Ele proíbe várias contratações, ele tranca São Januário. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha. Um flamenguista dentro do Vasco fazendo o que tá fazendo. Né? Pô, e a gente precisa engolir isso. Eu não. Se danem eles lá, tá certo? Então, essa é uma situação realmente muito séria. E esse, na minha opinião, é o principal golpe sujo dentro do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é que é a grande realidade, gente. Então, é falar sobre o novo técnico aqui. Por quê? O Vasco, eu acho que vai ser o Rogério Ceni, tá? Eu acho que vai ser o Rogério Ceni, sabe? Seria uma surpresa muito grande se não for, tá? Um desses três nomes aqui, tá bom? Pesolano, a 777 quer, mas depende do técnico querer voltar a trabalhar no Brasil, tá certo? Rogério Ceni, nome forte, porém fica o medo pela personalidade forte do treinador. É esse que eu queria. Posso falar a verdade? Era esse que eu queria, personalidade forte, para botar esses caras na parede. Porque o Rogério Ceni não dá mole não, hein? Rogério Ceni é um cara de caráter. Podem gostar ou não da personalidade, mas ele é um cara com caráter muito forte. É um cara sério, trabalhador. Tá certo? Então essa é que é a grande realidade. Então o medo deles deve ser esse, né? Pô, ó, esse aqui não vai ficar de papagaiada, não. Esse aqui, se chegar no Vasco, ele vai cobrar, hein? Essa é que é a grande realidade. Ele vai botar tudo pra fora, vai vomitar tudo. Tá? Então, fica atento aí, fica ligado. Mas tem uma. Aqui deu frio na barriga, porque temos aí o Roger Machado, que é o nome preferido do Paulo Brax. Paulo Brax, pelo amor de Deus, cara. Você vai matar a torcida do Vasco de coração. Porque o Roger Machado, com todo respeito, não tem o tamanho do Vasco, continua sendo uma aposta como treinador. Não há, vi jogar, foi um bom jogador e tal. Como técnico do Grêmio, teve certo destaque como técnico do Grêmio, mas não é o nome do tamanho do Vasco. Passou pelo Fluminense, não foi bem. Então, assim, não é o nome que o torcedor vascaíno quer, não. Sendo muito sincero aqui, tá? Gente, eu vou tentar fazer uma edição, porque presta atenção, sobe o like e se inscreve aí, hein? Quem gosta aqui do canal, sobe o like e continua se inscrevendo, o vídeo vai ficar maior, mas com assuntos importantes. Por quê? Vou tentar fazer uma edição e colocar o Emerson Rocha aqui no vídeo de hoje, falando, né? Assuntos sobre o time do Vasco, algumas questões envolvendo a 777, enfim, coisas sérias. Então fica atento aí, fica ligado. Vou terminar aqui, vou colocar o Emerson na bancada, porque realmente o vídeo preenche, né? O Emerson Rocha é amigo demais. Quero falar também sobre o Carlos Palacios. Vamos falar, saindo do assunto técnico. Lembra do Palacios? Continua sendo do Vasco, né? Olha, ele tá jogando muito no Colo-Colo lá no Chile.
Ele já marcou 8 gols em 17 jogos. E ontem ele fez 3 gols na partida da Copa do Chile. Ó, o cara tá jogando bem lá. Eu acho que o problema do Palácio realmente era mental, sabe? Psicológico. Ele não tava bem. O menino, né? Pô, menino, parece que não, mas é um menino de 21 anos, fez 22 anos agora, realmente muito novo. E, enfim, acabou sentindo no Internacional, veio pro Vasco, continuou para baixo. E espero que ele realmente recupere o futebol dele. Sobre a questão envolvendo o lateral esquerdo do Vasco. Vocês sabem que o Vasco perdeu, né, o seu lateral, o Lucas Piton tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo, está fora do jogo contra o Cruzeiro. Quem treina na posição favorito é o Riquelme, que não joga há 9 meses. Mas o Riquelme nunca deixou de ser um grande jogador, tanto na base, foi muito bem no time de cima também. A segunda opção seria aí o Matheus Julião, do Sub-20. Eu faria o óbvio. O que é o óbvio, Eduardo? Pega um jogador da posição, coloca para treinar e bota em campo. Se tiver que improvisar, começou mal, não tá indo bem e tal, aí você improvisa dentro do jogo. Como? Nós temos o Matheus Carvalho, que foi lateral no Náutico, nós temos o Léo Pelé, que começou como lateral esquerdo no Fluminense, no São Paulo, e o Maicon, né, o zagueiro que veio recém-contratado do Vasco junto ao Santos, joga como zagueiro ao lado do Capasso, né? E você coloca o Léo para exercer a função de lateral esquerdo dentro do clube, tá certo? Agora, comentando sobre esse assunto e outros, eu trago aqui o Emerson Rocha. Fala com a galera aí, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, Emerson. Fala, meu parceiro Eduardo Ferrari e a todos ligados aqui no Vasco Connection. Tô aqui na fria Nova Friburgo, cidade que marcou o maior frio dos últimos anos aqui no Brasil, 2,2, teve até gelado aqui em alguns morros aqui de Nova Friburgo, mas tá tranquilo, tô até de camisa aqui nesse momento para gravar esse vídeo para vocês, para falar desse Vasco que entra em campo no sábado, 4 horas da tarde contra o Cruzeiro. Muito mistério em relacionado ao próprio time, até porque a gente nem sabe se o William Batista, técnico interino, vai comandar o Vasco no jogo contra o Cruzeiro ou a diretoria vai contratar um treinador. Até agora, nenhuma resposta, pelo menos oficial, por parte do Vasco. E olha, o Vasco tem um problema, o Piton, lateral esquerdo, não joga, terceiro cartão amarelo, tem as voltas principalmente do Gabriel Peck, a questão do Jair ainda é uma incógnita, ele está trabalhando em 3 períodos para depois da contusão no joelho poder voltar contra o Cruzeiro. Eu acho muito difícil, vai ser mais um desfalque do Vasco, assim como o Piton. E na lateral esquerda, eu, Emerson Rocha, escalaria o Matheus Cocão, que ele é canhoto, jogou assim também na base do Náutico. É um jogador que sabe jogar naquela posição ali, porque a gente não tem outro jogador. Tem o Riquelme voltando de contusão e também o Matheus Julião vindo da base. Jogadores que ainda pouco experimentaram essa posição de sub-20. De jogadores para o profissional, o Riquelme e o próprio Matheus Julião. O Riquelme ainda, como vice, está voltando de contusão. Eu escalaria o Matheus Cocão, que já vem com ritmo de jogo, poder trabalhar toda essa semana para jogar por ali. Não é uma posição, por exemplo, que ele desconhece. Então eu escalaria ele ali naquela situação. Agora, em relação ao próprio time, eu acho que o treinador, se vai ser o William Batista ou outro, o Vasco tem que fazer mudanças, principalmente no ataque. O Rayan precisa voltar ao time profissional do Vasco, não tem como ele ficar sendo reserva desse time. O Pedro Raul foi muito mal, assim como o Figueiredo, Alex Teixeira. O ataque do Vasco foi muito mal. Eric Marcos está pedindo passagem, é um jogador que deveria ser escalado como titular. O Gabriel Peck voltando ao time, eu escalaria um ataque muito leve com Gabriel Peck, Eric Marcos e Rayan. Esse seria o ataque do Vasco. No meio campo, e aí é complicado, porque tem poucos jogadores. Tem essa questão do próprio Maicon, que foi já escalado, já foi inclusive inscrito no bid da CBF. Tem essa questão do Serginho, se ele for inscrito no bid até quinta-feira, vai poder ir para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. E aí sim, poderia ser um jogador à disposição do próximo treinador ou até mesmo do William Batista. Agora, Eduardo, eu quero finalizar aqui esse vídeo nessa participação do Vasco Connection sobre todas as denúncias feitas pelo blog lá norueguês, independente se é conhecido, se não é, se o jornalista tem credibilidade ou não, o conteúdo da matéria é muito pesado, é muito grave e a Vasco da Gama SAF até agora ainda não se pronunciou, nem mesmo a empresa americana 777. São várias denúncias ali, complicadas demais. A gente precisa de um posicionamento da empresa americana para saber o que está acontecendo, se essas matérias, se todas o que está ali é verdade ou não, mas está complicado demais, porque o conteúdo que é o mais importante. A gente precisa
ter a posição da Vasco da Gama SAF mais de 40 horas depois dessa publicação e até agora ninguém veio a público esclarecer esse posicionamento. O torcedor está com o pé atrás não só com o time dentro de campo, 9 pontos em apenas 13 jogos, mas também de tudo que vem acontecendo fora de campo. O Paulo Brax ainda não anuncia o treinador, poucos reforços com a janela já aberta até agora, reforços esses que são muito contestados, casos do Marquinhos e do Maicon, casos do Serginho e do Maicon, até mesmo essa questão do Medel, que até agora ainda não oficializou como contratação do Vasco. Olha, Eduardo, tá bem complicado, mas a gente vai sempre trazer o nosso trabalho aqui, fazer o nosso trabalho, trazer as informações e ficar sempre ao lado do torcedor, que é o mais importante. Mas a Vasco da Gama SAF e principalmente essa empresa americana, a 777 Partners, precisa vir a público e esclarecer todos os pontos colocados nessa matéria do blog chamado Josimar Futebol, da Noruega, com 2 jornalistas, 2 ingleses, e a gente espera demais uma resposta à altura para saber todos os detalhes e buscar também saber a verdade de tudo que vem acontecendo, porque as denúncias foram muito graves e, ao meu ver, se as denúncias forem verdadeiras, tem uma situação em que o Vasco pode, inclusive, tomara, não sei se juridicamente ou até mesmo em contrato, mas pode até buscar a questão de terminar essa relação com a 777 para administrar a Vasco da Gama SAF. Eu não sei a sua opinião, mas pelo menos essa é a minha, porque está bem complicada. A 777 só vai poder fazer o aporte apenas em setembro. O Vasco da Gama SAF não busca dinheiro novo, não tem patrocinador novo, não tem material de esportivo novo. Está bem complicada essa situação. São Januário fechado, ou seja, nem a renda o Vasco tem mais. Então a gente precisa de dinheiro novo. E se esse dinheiro novo vier só em setembro, a janela vai estar fechada e aí balbal para novos reforços mais empolgantes para o torcedor. Grande abraço, meu parceiro, ótimo programa, ótima live para você aí no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Se inscreva no Vasco Connection, queremos chegar a 100 mil inscritos também, contando com a sua audiência. Tamo junto, Eduardo, valeu, fui! E aí, gostaram? Então, valeu, Emerson, você é irmão demais. Então é isso, galera. Para finalizar aqui, se inscreve aí embaixo no canal, sobe o like, é muito importante a sua inscrição. É tudo de graça aqui no canal, não paga nada. Tá? A tua inscrição aqui realmente é de graça, não tem mais aqui no canal e você é muito importante pra gente. Então, fica atento, tá? As lives a partir de hoje serão só para os inscritos. Como, Eduardo? Todo mundo pode participar, mas tem que se inscrever aqui embaixo no canal, tá certo? Aí sim vão participar, vão comentar e tal, podem explodir, podem xingar e tal. O máximo que vai acontecer é um bloqueio, né? Então, realmente, só depende de você, depende da gente para tirar o Vasco dessa situação. Claro, principalmente da diretoria, né? Diretoria realmente fazendo um trabalho péssimo, pela madrugada. Mas vamos lá, vamos com tudo, tá? Um beijo no coração de todos vocês, um excelente dia. Daqui a pouco eu volto. Tem corte no canal na hora do almoço, no final do dia tem vídeo, tem live, então fica atento, fica ligado, porque hoje o dia vai ser cheio de informações do nosso Gigante da Colina. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.